Olá pessoal, boa tarde. Mais uma vez estamos aqui para nosso tema de evangelho, a nossa reflexão do dia. Sejam todos bem-vindos. Eu faço parte do grupo GEAF, o Grupo em Ação Francisco de Assis, e estamos agora usando esses recursos para que o nosso trabalho possa chegar a todas as pessoas e a gente possa manter, né, o nosso grau de vibração nesse momento, principalmente nesse momento tão difícil, tão complicado, né? Eu queria dar lembrar algumas coisas para vocês. Nós agora estamos fazendo trabalho remotamente às segundas e às quintas, no atendimento que a gente fazia lá na casa do Giafa. Então, quem precisar, algum pedido de vibração, tratamento, por favor, utilize os canais. Lá no Face vocês podem escrever lá para uma mensagem para a gente, ou usar o nosso e-mail, que é contato.geafa@gmail.com, tá bom? Às 9 da noite, todos os dias, nós fazemos vibração para o planeta e para a humanidade. Então, se vocês quiserem fazer parte, vocês se recolham nesse horário, é rápido, mais ou menos uns 15 minutos. Nós vibramos amor, nós vibramos equilíbrio, nós vibramos paz, muita luz, para que todos os habitantes do nosso planeta recebam essa tranquilidade, que nós possamos elevar o nível vibratório de todos. Então, segunda e quinta é o nosso trabalho, e às 8h30 da noite, nas segundas e quintas-feiras, a gente posta um novo tema, tá bom? Então é isso. Hoje o tema que eu escolhi para falar, né? Vocês vão perceber que todos os temas eles acabam se interlaçando, né? Nós falamos no primeiro dia sobre a reforma íntima. Na semana passada nós tivemos o Marcelo falando sobre resiliência, e hoje eu vou falar sobre o nosso lado sombra e luz. O que é esse lado sombra, né, gente? Então eu vou começar falando uma frase que eu gostei bastante, que diz o seguinte: nenhum espírito da comunidade terrestre possui tanta luz que não admite em si certa nesga de sombra. Nem existe criatura com tanta sombra que não guarde consigo certa faixa de luz. Então, isso quer dizer que todos nós, encarnados e desencarnados, vivendo ainda nessa faixa, né, planetária, planeta Terra, nós temos as duas coisas, nós temos a luz e nós temos a sombra em nós, né? Uma reflexão do Chico Xavier diz assim: não saiba a nossa mão esquerda o que deu a direita. E aí ele diz que ele ousa acrescentar: não saiba a nossa sombra o que fez a nossa luz. Porque dessa forma, avançando acima das tentações da vaidade e do desânimo, a chispa humilde de nossa fé no bem infinito poderá transformar-se em chama viva e redentora para o nosso caminho e o caminho de todos que estão ao nosso redor. Então é isso, gente. Esse momento que nós estamos vivenciando, né? Nós estamos vivenciando um momento de muita sombra, né? Sombra em relação o que vai acontecer com a Terra. Nós não temos, ninguém sabe exatamente o que vai acontecer, mas essa situação toda que nós estamos vivendo faz com que venha para fora muitas questões internas de cada um de nós. Muito do nosso lado sombra acaba vindo para a superfície, né? Então os nossos medos, nossas inseguranças, nossas dores, né? Saint Germain, que é um mestre ascenso, mas que teve uma vida como São José, pai de Jesus, numa das frases, né, que ele fala sobre a chama violeta, a capacidade de transmutação e como é importante utilizá-la, ele diz o seguinte: que o homem não sabe o fardo que ele arrasta. Por quê?
porque nós carregamos essa sombra conosco. E são essas sombras que nós temos internamente que nos fazem interpretar a realidade que nos cerca, as pessoas que nos cercam, né? É através dessa visão que permeia o nosso lado sombra que a gente acaba enxergando. Então, todas as nossas imperfeições morais, né, elas vão trazer as faltas que nós praticamos. Então, se eu acredito que o outro é mau, né, essa interpretação que eu utilizo quando eu olho para o outro, eu fico esperando que alguma coisa de ruim ele vai fazer, né? E aí, o que acontece? Eu mudo a minha atitude, eu mudo a minha ação, né? E eu acabo desequilibrando não só a mim, mas tudo que está ao redor, né? Porque se eu olho para o outro apenas com essa lente de ver o desequilíbrio nele, a falta de luz, o lado sombra dele, eu estou fazendo o quê? Estou dando poder para toda essa energia de manifestação. Então, se eu espero que ele faça algo muito ruim, eu vou estar enviando energia para isso, né? E aí eu promovo mais desequilíbrio com esse meu lado de sombra, não é verdade? Então, essa deturpação que nós fazemos através de uma parte dentro de nós, nos fazem o quê? Nos fazem criar toda essa gama, né, de atitudes das pessoas, né, o mal-estar do outro, a resposta atravessada do outro, porque se eu tenho uma interpretação, né, já não muito equilibrada, eu acabo também, aquilo que eu comunico, aquilo que eu passo para as pessoas, eu passo essa visão, eu passo a vibrar nesse lado do equilíbrio, né? E aí o que acontece? Como nós falamos lá no anterior, né, a reforma íntima, é aí que nós precisamos fazer a nossa grande mudança. É começar a perceber esses momentos onde nós começamos a vibrar com a nossa sombra, né? Como disse o Marcelo na questão da resiliência, é aí que nós precisamos colocar a nossa energia, né? No momento da dificuldade, porque é lá que ela vai se manifestar. A sombra vai estar muito mais em controle, vamos dizer assim, que a própria luz nas minhas atitudes, né? Então, quando nós estamos vibrando nesse nosso lado sombra, a gente acaba ficando aberto às provocações, né? A gente vai valorizando excessivamente a nossa percepção das coisas, a gente tenta impor a nossa vontade nas questões, nas ações, nas opiniões, né? E vamos trabalhando com capricho dentro de nós para as outras pessoas. E como a gente sempre fala, ação gera uma reação. Então, essa nossa colocação, deixando a nossa sombra atuante, né, é que vai conduzir aos nossos caminhos no dia a dia. Então, o que a gente precisa, na verdade, né? Como nós dissemos, nós precisamos estar muito atentos a tudo que nos acontece, muito ligados nas nossas sensações, nas nossas reações, né? E mesmo quando a gente quer fazer o melhor, fazer o bem, agir corretamente, né? Buscar essa melhoria moral, existe um tempo entre aquilo que eu desejo e aquilo que é a minha ação, aquilo que eu consigo colocar em prática, né? Essa distância entre esse querer e o fazer
O próprio Emmanuel fala sobre isso. Ele diz: o trabalho de purificar não é tão simples quanto parece. Será muito fácil ao homem confessar a aceitação de verdades religiosas, operar a adesão verbal das ideologias edificantes. A outra coisa, porém, é realizar a obra da elevação de si mesmo, valendo-se da autodisciplina, da compreensão fraternal e do espírito de sacrifício. Então, o próprio Emmanuel, ele vai falar sobre essa dificuldade entre aquilo que a gente quer fazer e aquilo que a gente faz efetivamente, né? Tem uma diferença bem grande. Então, a gente vai perceber que existem estágios para garantir essa evolução espiritual, né? Nós precisamos nos empenhar. Então, eu mais ou menos coloquei aqui alguns momentos que a gente passa para isso, né? Então, no primeiro momento, quando nós começamos a perceber que os prazeres da vida material, as questões materiais não nos satisfazem, né? Existe alguma coisa ali que a gente não está se sentindo feliz plenamente, a gente não está super bem, mas olha, fala, nossa, mas está tudo em ordem, né? Esse sentimento que falta algo para que a gente esteja equilibrado e tranquilo, é um indício, esse desequilíbrio é um indício de que nós começamos o nosso trabalho de evolução espiritual, né? Então a gente ainda tem uma divisão muito entre o ser e o ter, né? Vamos colocar assim, o ser é uma vibração que ela ocorre verticalmente, né? A nossa unidade em relação a esse espiritual, a essa energia superior. O ter, ele acontece na faixa horizontal, né? Quando a gente vibra aqui no ter, né? E é isso que nos incomoda, porque nós podemos ampliar muito a nossa questão material, né? Ter casa, ter carro, ter coisas que a gente valoriza materialmente, mas sempre vai faltar algo. Por quê? Porque nós estamos fazendo uma vibração horizontal, né? Nós não estamos plenamente conectados com esse ser espiritual que somos nós também, né? Nós somos a centelha vinda disso. Então, a nossa energia ela já tem que estar acontecendo nessa vertical. Então, o nosso espírito, o nosso ser começa a buscar essa jornada de reconexão, né, em direção ao Supremo, ao bem, e vai se afastando pouco a pouco dessa camada horizontal, né? Então, ela vai passando por todas essas questões mais ligadas às necessidades materiais e começa a buscar outras necessidades, que é a busca dessa linha mais sutil, né? E nessa fase é uma coisa interessante, porque nós ficamos muito divididos. Ora a gente fica no horizontal, ora a gente fica no vertical, ou seja, a gente oscila, a gente fica vacilante, a gente fica num conflito entre o querer e o não querer, o fazer e o não fazer. E aí a gente vai tendo muitas dificuldades de lidar com as nossas imperfeições, porque a gente vai começando a percebê-las, né? Nós vamos começando a perceber as tendências não muito boas que nós temos, os nossos condicionamentos comportamentais, né? A gente pode ver isso muito claramente através dos vícios, né? De comer, de beber, de fumar, etc. E aí a gente vai também agradando e desagradando nossas relações, né? Porque dentro dessas relações também tem essa questão da energia, né?
Quando eu estou no momento que eu estou vivendo, tudo que me cerca, de certa maneira, tem o mesmo nível vibratório que o meu, né? E quando eu começo a me estranhar nesse lugar vibratório, que vai me incomodando e eu vou buscando novas questões, tentando acessar novas informações e vou buscando esse bem supremo, eu vou me incomodando com essa vibração ao redor. Então, quando nós começamos a lidar com as nossas sombras, a gente também lida com as sombras que estão à nossa volta, né? Por isso que existe uma coisa que diz assim, quando eu me transformo, mesmo sem fazer nada, eu convido o outro que está ao meu lado à mudança também, né? Por quê? Porque eu vou mudando a minha postura, eu vou mudando a minha fala, eu vou mudando, em última instância, a minha vibração, né? E aí eu começo a trabalhar com esse espalhar da luz, né? Mesmo que eu ainda não tenha totalmente a luz, eu começo a, a mandar essa mensagem de que nós precisamos trabalhar nessa luz. Então, eu chamaria isso do segundo momento, né? E aí a gente precisa entender que a gente não pode levar tudo tão a ferro e a fogo e nem muito a sério, né? Nós devemos aprender a acolher os nossos sentimentos bons e os ruins. Não é assim, ai, senti uma coisa, ai, que horror que eu sou, nossa, não quero nem pensar. Não. A gente tem que ultrapassar esse momento do julgamento. Porque conforme a gente vai fazendo isso conosco, nós vamos fazendo com quem está do nosso lado, com as vicissitudes das pessoas que estão perto de nós, com o olhar dessas pessoas para as coisas, porque nós vamos enxergando a interpretação que a sombra faz do seu redor em nós e no outro. E aí a gente tem que sair desse processo de julgamento, né? E a gente precisa fazer uma coisa que é acolher todo o nosso lado sombra, o nosso lado luz, o lado sombra do outro, porque quando nós acolhemos, nós não negamos mais, a gente quer ver, né? Então eu brinco assim, que nem eu tinha uma coisa que a gente falava assim, não adianta chorar pelo leite derramado, né? Uma vez dando um treinamento, a pessoa falou assim, não, depois que o leite derramou, só tem uma atitude, é pegar o pano e ir lá limpar. Então, ao invés de ficar chorando pelo leite derramado, vamos limpar o fogão, né? Então, à medida que nós vamos nos transformando para esse melhor, nós vamos identificando não só as imperfeições, mas a gente também começa a perceber o nosso lado luz, as coisas que nós somos boas, os nossos comportamentos que são bons, e a gente começa a fazer esse compartilhar. Olha, eu fazia uma coisa errada, mas de repente agora eu aprendi, então a gente passa para o outro, a gente conversa com o outro, a gente vai nessa jornada evolutiva fazendo a troca. Por isso que todos os mentores, principalmente na casa do GEAFA, diz, nós somos elos, né? Por quê? Porque nós estamos interligados e nós nos influenciamos uns aos outros, que é o que está acontecendo hoje, gente. Nós estamos vivenciando uma realidade planetária de, olha, humanidade, se liga, vamos parar e vamos rever o que vocês estão fazendo, e é de todo mundo. A vibração, não adianta eu mudar minha vibração só, você só. Tem que ser todo mundo. Para quê? Porque o planeta precisa alterar a vibração, né? Então, esse segundo momento, né, é o que vai fazer com que nós comecemos a olhar o nosso lado sombra e buscar a luz, né? Só tem um jeito de acabar com a sombra, gente, é acendendo a luz, né? Então a gente vai para um terceiro momento aí, que é o estágio
onde a gente já para de fazer essa vacilação inicial, esse conflito constante. Ah, eu estou bem, de repente eu estou ruim. Ah, hoje eu estava ótima, mas de repente fiquei, não sei nem porquê. Então, essa vacilação, ela vai desenvolvendo a nossa conscientização de que é preciso ficar firme, né? Nós precisamos estar empenhados nesse programa de melhoria espiritual, né? Nós precisamos entender quais são as nossas necessidades íntimas e nos esforçarmos para desenvolver as virtudes que nós precisamos, né? Nessas condições, o espírito compreende que é preciso abrir mão de certos comportamentos. Então, assim, se tem um comportamento que é ruim para mim, é ruim para o meu meio, né? Ele provoca uma atitude que não é legal. Sim, eu preciso buscar, né, dentro de mim forças, sacrifícios até, porque muitas vezes a resposta vem tão rápida e a gente já põe isso para fora, né? Mas a gente precisa muitas vezes sacrificar, falar, não, agora eu vou ficar em silêncio aqui, vou ver o que eu faço com isso, para que a gente possa vencer todos os desafios dessa mudança, né? Então, a vontade, ela funciona como? Olha, essa é uma frase que eles colocam. A gerência esclarecida e vigilante governando todos os setores da nossa ação mental. Então, a gente precisa agir na nossa cabeça, nos nossos pensamentos, frear aquela construção negativa que a gente faz quando acontece algumas coisas. Então, é aquela história que nós falamos lá no começo, no livre-arbítrio. Você tem essa escolha, né? Então, quando a gente atinge esse grau de compreensão, nós vamos nos tornando mais tolerantes, né? Em relação às falhas dos outros, porque a gente para com julgamento desenfreado, mas a gente também faz conosco isso. Nós paramos de nos julgar tanto, né? De nos acolhermos. E nós vamos aprendendo a perdoar, perdoar as ofensas, né? Nos colocar de forma mais solidária, mais fraterna, vamos nos colocando mais vigilantes de nós mesmos e do outro, né? Porque mesmo quando o outro faz alguma coisa que não está muito legal, nós vamos aprender a nos colocarmos para lembrar essa pessoa, olha, não era legal você falar assim, né? Mas isso daí não é para mim, né? Você está falando com você mesmo e a gente vai procurando formas mais amorosas, né? Jesus, que foi o nosso maior mestre e continua sendo, né? Ele coloca uma coisa muito simples nesse sentido, né? Ele diz o seguinte, que nós precisamos conhecer-nos e quando a gente conhece a nós e o outro, nós vamos conhecer isso pelos frutos que nós damos, né? Então, as nossas atitudes, se o nosso entorno está nos trazendo situações difíceis, estressantes, desafiantes, nada tá bom, tá sempre tudo muito complicado, nós temos certeza que o complicado aí somos nós, né? A nossa vibração, o nosso olhar perante as coisas, é isso que está complicado, não é o entorno, não é o externo, né? Porque já Jesus está colocando, nós vamos conhecer, né, a árvore pelos frutos que ela dá. E nós estamos dando fruto porcaria em volta. Então aí a gente precisa olhar e reavaliar o que nós estamos fazendo. Então, quando a gente começa a observar isso e começamos a discernir entre o bem e o mal, o espírito vai aprendendo a fazer escolhas. Olha só, é aí que nós vamos começar a fazer escolhas mais sensatas. Aí que nós vamos conquistar amizades preciosas, que vão nos auxiliar a chegar nesse propósito maior, né? Que é da evolução, do nosso crescimento espiritual. Então, o que acontece? Muitas vezes
tem muitas mudanças na nossa vida, muda trabalho, muda os amigos, né? Aquele amigo que era tão chegado não está mais perto, e a gente fica lá resistindo na mudança. E muitas vezes é isso, o universo ele vai fazendo uma nova configuração perante a energia que nós estamos. Então, quando a gente já está se observando, buscando realmente ser atuantes de uma forma equilibrada, positiva, cheia de amorosidade, responsabilidade pelas nossas ações, o universo corrobora. Ele vai trocar as pessoas, ele vai trazer pessoas com outra visão, pessoas mais saudáveis, o trabalho, locais melhores. Então, às vezes a pessoa está lá, vive num trabalho, nossa, eu odeio esse lugar que eu trabalho e tal. Eu sempre falo isso para as pessoas que eu atendo. Gente, não adianta ficar reclamando, né? Agradeça, entre na gratidão, agradecendo tudo que você tem naquele trabalho, as pessoas que estão lá, vibre amor, vibre coisa boa. Tem uma pessoa muito difícil, pensa lá, envolve ela de rosa, de amorosidade, né? Faça isso durante alguns dias, vocês vão ver que tudo modifica. Porque nós só vamos sair da situação difícil onde nós estamos quando nós mudarmos a nossa vibração. Ou seja, eu não preciso mais desta lição, eu já aprendi. Então eu posso mudar o meu entorno para ter novas lições, né? Eu posso mudar as pessoas que estão à minha volta para ter novas lições. E aí a gente vem no quarto momento, que é um momento onde a gente entende que o trabalho ele é incessante. Ele nunca mais vai parar esse processo de aprender e evoluir. Então, assim, quando a gente fala com os próprios mentores que nos assistem, né, a gente entende o seguinte, eles também estão num processo de aprendizado. Eles também estão nesse processo de trabalhar esse burilamento interior para ser melhor, né? Uns mais adiantados, outros menos adiantados, mas todos nós, da humanidade, encarnados ou desencarnados, estamos nesse mesmo processo, né? Quando nós trabalhamos com as entidades que trabalham num padrão mais baixo de vibração, a gente entende isso, né? Por que eles são mais grosseiros, mais violentos? Por isso, apesar de eles estarem alinhados ao trabalho da luz, ainda também estão necessitados de um grande trabalho interior para poder o quê? Vibrar melhor, né? Mas nós precisamos do trabalho de todos, né? Então, nós vamos para esse quarto momento que a gente vai entender que o trabalho é uma bênção, né? Que nós vamos poder esquecer todos esses pensamentos que nos perturbam e vamos nos enriquecer através do quê? Do trabalho, né? Através do trabalho que nós melhoramos a nossa casa fisicamente, é através dessa vibração que nós melhoramos nossa casa em termos de vibração, né? Nós vamos deixar os assuntos amargos de lado através do quê? Servindo ao próximo, né? E isso vai nos enriquecendo, né? E a gente vai engrandecendo todo esse processo que nós estamos vivenciando na Terra. Então, a gente ocupando a mente, ocupando o coração e ocupando os braços, né? Porque a gente vai estar fazendo algo, tudo isso envolve tarefas do bem, né? E através disso nós vamos exemplificando para todos os que estão à nossa volta. E aí a gente vai o quê? Angariando novas amizades, novas pessoas, pessoas que vibram cada vez melhor, né? Alinhados com aquilo que a gente entende que é bacana, e a gente vai se cooperando entre todos. E é isso, é esse o momento da Terra hoje. Aprender o amor fraterno, o bem,
o amor, o cuidado com o outro, a empatia, né? E aí a gente vai melhorando o nosso estado. Então, só para a gente dar um apanhado geral, então é isso, gente. Nessa transição evolutiva que nós estamos, nessa casa planetária, nós estamos diante do desafio de conquistar e desenvolver valores morais em cada um de nós, né? E no Espiritismo ele diz o seguinte: para a gente alcançar a elevação moral do espírito, nós precisamos educar nossa vontade, porque precisamos ter vontade para fazer isso. Precisamos educar os nossos sentimentos, né? Para que a gente retire os sentimentos que não são virtuais, né? Não são virtudes, tire-se de lado. Nós precisamos educar o nosso intelecto, que é o nosso pensamento, a construção do nosso pensamento, ser mais realista e deixar de lado interpretações que a gente faz segundo nossos valores. Fazer o nosso autoconhecimento, quanto mais eu entendo como eu funciono, não tem certo e errado, gente. Cada um funciona de uma forma. Nós vamos respeitar o nosso funcionamento, nós vamos respeitar os nossos sentimentos e vamos saber expressá-los de uma forma mais limpa, mais clara para quem está ao nosso redor. E exercitar o livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio, quanto mais eu ganho autoconhecimento, quanto mais eu tenho noção de quem eu sou, como eu funciono, eu ganho mais livre-arbítrio. Por quê? Porque eu passo a ter mais consciência sobre as minhas ações, tá? Então, são essas etapas que nós precisamos ter claro, né? Desse trabalho que nós precisamos realizar interiormente e que acaba fazendo parte do nosso entorno. Tomás de Aquino, quando foi perguntado por uma mulher o que ela precisaria fazer para ganhar o reino dos céus, né? E ele respondeu: você só precisa querer, né? E ela olhou assim, então ela falou assim, ele completou, ele falou: olha, uma vontade frouxa, deseducada, é causa dos fracassos, dos desapontamentos, das quedas e das humilhações por que passamos na trajetória da existência. A maioria dos erros que nós cometemos são atos de fraqueza moral. A maioria dos erros, então, são através dos vícios, né, comportamentais que nós temos. Então, quando a gente passa a buscar esse conhecimento de nós mesmos, né, ter essa consciência do que em nós é frágil emocionalmente, quais os valores que nós precisamos aí enriquecer e rever, né? As qualidades que nós precisamos aprimorar em nós, os hábitos infelizes que reclamam, né, superação para o bem, como as necessárias atitudes que aguardam uma cota dessa maturidade espiritual. Então, é isso que nós precisamos, identificar o nosso lado sombra, trazer para cá todas as heranças, né, que a gente fica replicando e repetindo, né, e esse próprio mau uso do nosso livre-arbítrio, né, na hora que a gente faz as escolhas. E aí sim a gente vai chegar ao ponto de aperfeiçoamento, né? E é um trabalho constante, gente, ele não vai terminar no fim dessa quarentena, né? Ele vai nos acompanhar nessa e em outras vidas, né? E, mais que tudo, que a gente possa pegar as lições que a vida nos traz, né? E colocarmos a nossa atenção sobre elas e pensar sobre isso. Então, a calma, a resignação, a resiliência que o Marcelo colocou, elas vão sendo adquiridas, né, na maneira como nós consideramos a vida aqui na Terra e o quanto nós vamos confiando
né, no futuro desse espírito, para que nós alcancemos uma serenidade, para que nós alcancemos um equilíbrio, para que nós alcancemos uma conduta adequada de paz e amor entre todos nós. E é isso, pessoal. O que eu tinha a falar sobre nossa sombra. Por favor, deixe as suas impressões, dê o like aí, mande questões, faça o seu comentário, para que a gente possa buscar nesses temas, trazer coisas realmente onde gere uma reflexão para todos nós, tá bom? Muita luz, fique em paz. Agora nós vamos fazer a nossa vibração, vai lá no seu cantinho, fique em silêncio, eleve os seus pensamentos e coloque essa reflexão como algo desejado, para que cada dia mais você possa restabelecer o seu equilíbrio, olhar com os olhos do coração e rever todas as suas condutas. Boa noite, pessoal. Até breve. Grande beijo.